Rafael, é um prazer estar contigo hoje, tá? O Rafael já é um meu amigo há bastante tempo. O Rafael me aprova que eu estou velho, né? Que eu estou muito velho. Eu fui professor do Rafael na graduação, na escola, né? Quando ele estudava ali no São José, eu fui professor de filosofia dele. Depois viemos nos encontrar também na graduação em História, porventura, eu acho que eu dei uma disciplina, né, na graduação em História, não sei se tu estavas nela lá, mas me lembro de te encontrar por lá, né? Tu fizeste os cursos meus também, é uma coisa muito louca, a gente está sempre se esbarrando. E depois, trabalhando no IFSul, como professor lá, chegam os estagiários da filosofia, e quem me aparece de novo? Rafael Pernas, né? E foi meu estagiário na disciplina de filosofia. Inclusive, os alunos lá estavam morrendo de saudade de ti. Pô, tô nostálgico. Olha pro Rafael, olhamos assim, meu Deus do céu, quanta coisa eu já fiz na vida. Com certeza. Temos aí um histórico, né? Meu professor no escola, no ensino médio, colega no mestrado, orientador de E fizemos no juntos estágio. também. Oi? E me esqueci de dizer que a gente fez mestrado juntos, né? Entramos na mesma turma. Fizemos juntos. Então é um histórico, né? E também muitos debates filosóficos junto com essa história também, né? Coisa maluca. Rafael, gente, e pessoal, né? Desculpe esse momento aí, a gente fala, tem muita coisa, né, que a gente viveu aí. O Rafael, ele é um pesquisador, né, na área da história e ele foi um dos inauguradores, né, em trazer esse tema de debate para dentro da academia, sobretudo na academia da UFPEL, né, no departamento de história da UFPEL. O Rafael assumiu essa responsabilidade de dialogar com a área dos games e tratar os games como um objeto de pesquisa para a história. Né? Nós, eu acredito, muitos estão aqui, pesquisam, estudam cultura da mídia, cultura pop, sabem dos desafios que é trabalhar com objetos da cultura pop em áreas já consolidadas como a história. E o Rafael, quando trouxe o trabalho dos games para a história, ele teve aí a parceria de alguns professores, né, em específico aí o Aristeu, que foi orientando dele, orientador, orientador dele na graduação. E, Rafael, como é que foi isso? Né? Como é que é estudar os temas dos jogos eletrônicos dentro da história? Como o tema foi recebido? Como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? Como foi trabalhar com o Aristeu nessa primeira parte da tua jornada? Primeiro também, claro, agradecer muito o convite para dividir esse espaço aqui contigo, com o Aristeu, né? Gostaria de agradecer. Como foi trabalhar? Teve seus desafios, né? Foi bem desafiador nesse sentido. No início no nível que no início eu não acreditava que era possível, né? Eu só fui acreditar que seria possível se trabalhar história e jogos tendo contato com o LIPEN, tendo contato com os pesquisadores no LIPEN, tendo todo, né, não só esse contato, mas todo um incentivo a ir para essa área, né? E desde então foi tirando, claro, os momentos em que como o Aristeu comentou, o olhar torto, o questionamento do porquê já foi muito levantado o joguinho, por que trabalhar com joguinho, né? Tirando esses aspectos, eu vou dizer, foi, de certa forma, ainda assim foi muito prazeroso, né? Eu tive muita sorte com o Aristeu, porque ele não só me encorajou, como possibilitou uma escrita autoral, né, que é algo que deve ser reconhecido dentro do contexto acadêmico,
né, uma possibilidade de uma flexibilização, digamos assim, né, que se ofereça à pessoa que está pesquisando uma liberdade para cometer seus acertos, seus erros, mas ter a sua própria escrita, ter a sua própria ideia e formular, né, a sua própria voz. E foi muito nesse sentido durante a minha graduação, né? E também no mestrado, durante toda essa pesquisa, foi muito... Ainda que teve seus desafios, especificamente o desafio, que eu vou comentar mais aqui para frente, coloquei um slide, né, que tem seus desafios, pesquisar jogos, ainda assim foi muito prazeroso, assim, né? Esses até já vou adiantar até que esses desafios que eu tive para se pesquisar jogos me parece também que é um desafio meio geral na hora de se pesquisar esse objeto, né? Que no caso colocaria 3 grandes desafios, que é o primeiro, esse desafio acadêmico que a gente já comentou, né? Em vários níveis, o desafio acadêmico de se mostrar, né, na academia, de mostrar sua voz na academia, de conseguir ter conquistar esse espaço, né? E também o desafio bibliográfico, de certa maneira, né? No final das contas, de fato, ainda, especialmente mais ali na minha época de graduação, parece que foi ontem, mas enfim, né? Ainda era mais difícil lá do que é agora, com certeza, né? Mas ainda assim há uma carência de um debate mais voltado a essa relação, né? Trabalhos acadêmicos, historiadores que trabalham com esse objeto. Então foi uma dificuldade de referência, né? Então a gente tem esses desafios acadêmicos na hora de trabalhar com um jogo. Nós temos o desafio individual, né? Até vou, já que eu estou com os slides aqui, só vou colocar aqui, slidezinhos. A gente tem um desafio também individual, no sentido que nós, especialmente com jogos, né? Especialmente o entretenimento no geral, trabalhar com entretenimento leva a isso, mas eu noto que parece que jogo é um pouco pior nesse sentido, que é a paixão que a gente tem pelo aquele objeto, né? É um desafio a gente conseguir se desconectar o máximo possível de um objeto que, né, por exemplo, vai trabalhar com um jogo que a pessoa gosta muito, como foi o meu caso com o The Last of Us na graduação, né? De conseguir ter um olhar mais crítico e mais frio com relação a esse objeto, porque tem muito dessa... nós temos, como posso dizer, parece que nós sentimos donos, né, daquilo, nós nos sentimos... Né, então, é quebrar essa barreira, essa autocrítica, também ter, e de certa maneira... esse foi um outro relato também nessa pesquisa, que é uma pesquisa que faz com que eu amadureço, né? Eu amadureci muito pesquisando isso, né? E é exatamente o ato desse amadurecimento também é quanto mais a gente consegue criar essa distância e mais conseguir ver com uma outra lente, uma lente mais crítica, uma lente mais ácida, talvez, esse objeto, né? E eu digo esse terceiro desafio, terceiros, né? Não tô, quando eu digo fuzz, é num sentido muito estrito, viu? Quando eu digo fuzz, é mais naquele que tem uma expressão hoje que se foi cunhada, que é o fandom, né? O poder do fandom, né? Que no caso os fãs daquele objeto, que óbvio é diretamente ligado ao que eu já trouxe aqui no desafio individual, porque nós somos fãs, né? Mas quando eu digo terceiros, né, desses fandoms, né, a gente vai encontrar pessoas que também gostam muito e se sentem também donos, né, por esse gosto. Vamos ter situações que eu vou exemplificar, a pessoa coloca ali a sua pesquisa, né, de algum jogo em específico, né,
E daí vai lá a pessoa e comenta, se não tiver se não falar sobre Dragon's Dogma, do Dungeons and Dragons, lá de 1970 e poucos, então essa pesquisa tá, né? Não, francamente, né? Teve um caso também que eu vi numa apresentação que o pesquisador estava ali apresentando a pesquisa dele sobre jogo também, né? E uma pessoa vai lá, levanta a mão, fica super de cara, assim, porque diz assim, muito boa tua pesquisa, mas acho que não precisava ter spoiler. Né? Tá de dizer, tu tá numa universidade, tu tá na Comic Con, né? Pelo amor de Deus. Então... Vou fazer isso quando eu for botar referência de livro. Eu vou dizer assim, olha, eu usei referência de, sei lá, do Foucault, mas eu não vou dizer qual parte, porque eu posso dar spoiler do livro. Sim, eu vou falar do filme e tal, né? Eu não vou falar do que acontece no final do filme para vocês verem, né? Não, pelo amor de Deus. Né? Então, no caso, são esses o que eu diria de os principais, né? Mas são tudo coisas que eu digo, vem de fato com muita interação, né? Muita tentar de novo, é pesquisar, é seguir pesquisando, é falhar, reescrever e rever, né? Mas são, enfim, e até como eu já tinha comentado dos desafios de referência, eu deixo aqui, eu também posso enviar para quem quer que esteja interessado, né? Mas fica aqui também 3 sugestões que relacionados a essa pesquisa, outras pessoas que trabalharam com jogos de história. A gente tem uma dissertação do Marco de Almeida, não sei se pronunciar o nome dele, o sobrenome dele, Fornatiari, talvez, né? Mas me ajudou muito na minha dissertação, essa pesquisa dele. Né? Tem, de novo, aquilo, tem muito útil para referências, né? Para encontrar ideias, né? Tem esse story videojuegos, no meu espanhol é quase praticamente nulo, né? Que é fantástico, assim, é toda uma revista só voltada, uma revista espanhola só voltada para esse tema. Eles têm um site, historiaemvideojuegos.com, tem muitas pesquisas, tem também podcasts, eles têm vídeos, né? E para a língua inglesa, esse History Respavned, né? Também um podcast aí que vem também, inclusive organizado por um professor também, que me escapou o nome dele aqui, né? Mas é um também podcast analisando as peculiaridades da história, jogos. O que eu acho curioso, até especificamente desse, que é uma coisa que eu notei muito nessa pesquisa, que parece que é pesquisar jogos, mas só certos jogos, né? No sentido, muitas pesquisas que nós temos, que se tem, muito se fala, é específico de jogos, por exemplo, Civilization, por exemplo, Assassin's Creed, jogos que eles se apresentam, digamos assim, nessa estética de uma história tradicional. É um jogo histórico, né? Ou seja, pesquisar o jogo é pesquisar um jogo que já história e videogame já é pesquisar um jogo, já pesquisar um videogame que fale da história, né? Aí tá a pesquisa, que não necessariamente é dessa forma, ao meu ver. Foi algo que eu tentei também quebrar na pesquisa tanto da graduação como na do mestrado, que inclusive são jogos que eu trabalhei com futuro, né? Eles passam no futuro. Isso também pode ser objeto da história, né? Mas diria. Não, mas eu acho que a parte do as referências são sempre ótimas, né? Colocar aí para o pessoal, né, que pesquise para conhecer mais, né, onde pesquisar. E sim, nós temos, né, quando se trata de cultura da mídia, em específico, né, cultura dos jogos eletrônicos, né,
É muito complicado se encontrar referência e referências de peso, não que as referências que tem por aí não são, né, mas referências que são resultados de pesquisa ou que já se construa uma tradição com essa pesquisa, né, autores que começam a se consolidar nessa área e tudo mais, né, nós temos alguns pontos isolados aparecendo volta e meia por aí e muita coisa lá fora, né, quando eu digo lá fora eu estou falando no exterior, né, e isso já não é um tema novo, né, quando se fala de países como Estados Unidos, Inglaterra, né, Europa também tem bastante pessoas que falam. Eu conhecia muita gente dos Estados Unidos, a Alemanha sim também, Dani, tá? Né? Eu conhecia pesquisas nas universidades, em algumas universidades americanas que já trabalhavam com jogos, inclusive dentro da filosofia, que me impressionou, né? Isso falando sobre jogos online, sobre a construção da identidade, e etc. Enfim, temas podem ser explorados, né? É um objeto de pesquisa e existe um universo aí para ser pesquisado, né? Dito tudo isso, eu te pergunto, como é que surgiu esse tema para ti? Tá? Tu entraste, acredito eu, né, que tu entraste na área da história, né, pelos teus motivos de querer estudar história, mas ao longo do tempo, quando foste chegando perto do teu trabalho de conclusão, tu tiveste que decidir um tema, né? Como é que tu chegou no tema de jogos eletrônicos e, aproveitando já, para tu desenrolares a tua resposta aí com mais vontade, como é que tu chegou no tema específico da tua monografia, né? Que eu tô com o nome dela aqui, deixa eu ver, o presente em jogo, presentismo no jogo eletrônico The Last of Us, né? Como é que você chegou nisso? Eu sempre tive né, primeiro que eu entrei na história porque para mim, se fosse trabalhar em jogo, tinha que fazer computação. Essa era a associação, né? Se quer trabalhar com jogo, quer fazer jogo, então entre na computação. Quando eu entrei eu pensei, não me dou muito bem com computadores, vou fazer o que eu digamos segunda, alguma outra coisa que eu goste, e eu sempre gostei muito de história, ciências humanas no geral, sempre gostei muito, né? E então quando eu entrei, mas de novo, eu entrei com aquela, como eu falei, esse pensamento que não tem como, né? Aí eu tive contato com todos os pesquisadores, né, no LIPEM, contato com o Gustavo, contato com o Mário, pessoas que então já estavam desenvolvendo um trabalho nessa área, né? Me foi apresentado também na época todo um debate que estava ocorrendo sobre a ideia de presentismo. Na época, os trabalhos especificamente do Hartog estavam dando uma espécie de rebuliço aqui e ali em algumas universidades, né? E eu acabei me apaixonando também por todo esse debate com relação a perspectivas dentro da história mais específica, esse debate mais teórico, né? E acabou que, então, foi meio que a mesma lógica que eu tive na minha dissertação de eu gosto disso, eu gosto também disso, eu vou juntar as duas coisas. Eu pensei, bom, eu estou gostando desse debate relacionado ao presentismo, eu estou gostando dos pontos que estão sendo levantados muitos trabalhos assim fantásticos também aqui no pesquisadores aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, que parece que também abraçaram muito esse debate, e eu fui me interessando e eu jogando então The Last of Us, que na época era um jogo que, assim, meio que o desafio individual que eu falei, sabe? The Last of Us, para mim era quase que tudo, assim, era, né, a melhor coisa desde, sei lá, qualquer expressão, mas era tudo, era o grande jogo, a grande obra, assim. Eu pensei, bom, eu notei de certas maneiras similaridades entre os dois, e eu já tinha realizado no decorrer da graduação pesquisas com outros jogos que eu fui experimentando ideias diferentes, né?
Então, eu já cheguei, eu escrevi um artigo, inclusive, com o Gustavo, sobre o BioShock Infinite e a questão da reconstrução, representação racial. Foi algo que eu também experimentei, eu também trabalhei com o Assassin's Creed, história dos Estados Unidos. Então, foi o tema que eu acabei chegando no TCC, realmente foi, né, uma confluência de muitas coisas. Eu já tinha testado, botado meus pés em águas diferentes para ver qual... né, e acabou, quando eu experimentei o The Last of Us com o presentismo, foi ali que eu senti a maior liga, né, para a minha pesquisa. E esse interesse, de novo, esse interesse por temporalidades no geral, acabou me levando também na dissertação, que eu não trabalhei necessariamente com o presentismo do Hartog, eu até recebi críticas que era para ter mencionado mais isso, mas muito mais aquele gosto, né, já às vezes de tanto trabalhar com o indivíduo, já ter feito um TCC sobre, né, e querer assim, só se afastar um pouco desse debate, mas de certa maneira ainda era na mesma área, né? Eu, na dissertação, acabei seguindo, pensando no futuro, construções de futuro, né? Então eu diria isso, assim, dessa minha aproximação entre esse campo. Né? E agora, já que tu está falando em paralelo, né? Tua pesquisa nunca fugiu do jogo, pelo menos a que tu tens construído dentro da área da história, né? Tu tens esse trabalho na tua graduação e logo em sequência tu já prestaste seleção para o mestrado, certo? Sim. Eu passei um ano ainda de pausa entre a graduação e o mestrado. Só que durante esse ano de pausa eu fiz cadeiras optativas e outras disciplinas do mestrado, né? Que eu acabei usando depois, saquei depois quando eu entrei, né? E daí foi uma ótima ideia do Rafael do passado de ter feito isso, porque me livrou de muitas, né, da carga horária de disciplinas. Sim. E possibilitou focar mais na dissertação. Mas eu passei um ano de pausa, até porque para eu conseguir encontrar o próximo, né, o próximo tema. Eu fiz um TCC que caí muito no conto naquele falha clássica de muitos acharem que é o trabalho da vida, né? Então também queimou um pouco os neurônios, assim, necessitei vamos pensar melhor nisso, vamos pensar melhor no que abordar na próxima vez. E foi inclusive que eu tive contato, né? Tive as aulas com a Dani, inclusive, né? E ela que, conversando, eu e ela me comentou se havia interesse, ela viu que, de certa maneira, já viu que tinha interesse ali no mestrado, e a gente conversando, e depois de muito brainstorming, a gente chegou nessa ideia louca que foi a minha dissertação, né? Enfim, bom, só para avisar o pessoal, né, o trabalho de conclusão do Rafael também está disponível ali, né, na biblioteca da Universidade Federal. Vocês podem acessar ou entrar em contato com ele, para quem tiver interesse para ler o trabalho. É um trabalho muito bom, muito legal, o trabalho dele. E mestrado, né? Mestrado, uma coisa é você fazer uma pesquisa de graduação, né? A gente sabe, né, a densidade e o peso que é escrever um trabalho na graduação. Mestrado, as cobranças do mestrado sempre são maiores, né? A gente sabe muito bem, existe um curto período de tempo para produção, né? E chegaste a um tema, a Dani Galindo, né, foi a tua orientadora, e Rafael, como foi a consolidação desse tema do mestrado e como foi trabalhar com esses teus objetos? O teu trabalho ficou com o título final, né? Ser humano, né? Uma brincadeira aí, né? O ser humano, projetando o futuro através do humano-máquina nas narrativas dos jogos Call of Duty, Black Ops 3 e Soma
Isso, Soma... Não, Soma. Black Ops 3 e de Talos Principle. É isso? Todos esses objetos tu trabalhou no mestrado. Gente, olha, eu tô prevendo a Dani aqui com mais cabelos brancos, né? Porque só lembrar como deve ter sido todos esses objetos de pesquisa tendo que serem pesquisados. Eu mesmo... né? Como foi encarar isso dentro da densidade de um trabalho de mestrado? E, bom, dá para ver que só pelo título aqui que o presentismo não fugiu ainda, apesar de tu não usares tanto Hartog lá, né? Ele está no teu trabalho. Fala sobre esse processo e como foi o desenvolvimento do teu trabalho. Muito o desenvolvimento está diretamente ligado a muitas e muitas conversas com a Dani na época, né, que a gente conseguia encontrar. Eu estava eu estava procurando alguma coisa, né? Não estava necessariamente com tava com várias ideias, mas nenhuma muito sólida. Né? Eu tinha várias ideias meio soltas, né? E no caso, conversando com a Dani, ela ajudou a pegar todas essas ideias soltas e conseguir fazer um único objetivo com, né, algo mais focado. Eu ter trabalhado com 3 jogos é aqueles mais um erro, né, que a pessoa comete. Ela acha que eu trabalhei TCC 1 na dissertação, vou trabalhar com 3. Assim. E aí, no meio da escrita, tu pensa, eu deveria ter feito só um, óbvio, né? Deveria ter me focado só no um. Né? E a escolha para os 3 jogos, muito pela similaridade deles, imensa similaridade em termos do que eles estavam falando, do que eles estavam abordando, né, no geral, mas como que eles eram, ao mesmo tempo, jogos completamente diferentes. Né? Então... eu tive essa ideia, essa vontade, digamos assim, de pegar esses jogos com mecânicas muito diferentes entre si e juntar eles e ver o que eles tinham, o que eles estavam falando especificamente, a qual já havia alguma ideia geral compartilhada entre os 3, né? Mas foi muito nesse interesse pelo tema também, claro, e enfim, e daí foi as conversas com a Dani, foi ela fazer o brainstorm, conseguir colocar tudo no título. Todo mundo que trabalhou com ela sabe que ela é muito boa de títulos, né? Então, consegui juntar tudo aí e acabou, surgiu o trabalho, surgiu essa né? Também que são jogos, especificamente o Call of Duty sempre foi um dos jogos que eu gostei muito também. Então, é de novo a tradição de juntar coisas muito próximas, com gosto, uma afinidade. O Call of Duty Black Ops, né? Em 3. O Soma e o The Talos Principle, esses 2 últimos são os que eu menos conheço. Tá? Uhum. Agora, entrando mais na questão da dissertação mesmo e da tua pesquisa, né? Esse título que ficou, principalmente a segunda parte, ali, projetando o futuro através do humano-máquina, tá? Qual é o objeto? Qual foi o objeto, né? Específico de tua pesquisa? Tu buscaste dentro desses jogos específicos, né? Ver como eram projetados esses futuros e quais as influências possíveis ali presentes no aspecto histórico, para que eles fossem representados daquela maneira. Fala, porque eu quero que tu... no caso, eu tive muitas... A minha qualificação foi uma coisa e a minha defesa foi outra, né? Então, quando eu pensei originalmente no humano-máquina, eu tinha essa ambição de de tentar usar o humano-máquina como uma espécie de ferramenta, em que tu aplicasse essa ferramenta para fazer surgir certas realidades específicas
do que estava pesquisando, consegui centrar melhor a minha análise. O que eu estou pesquisando nesses três? Né? E o que eu vi, no início de cara a gente já verificou. Os três estão realizando alguma projeção de futuro. Os três estão construindo alguma coisa, né? Só que nesse futuro, ele existe, ele opera sempre a partir de uma relação entre o humano e a máquina. Né? E o humano-máquina que eu tentei trazer como essa ideia de ferramenta era sempre que o humano e a máquina interagissem e questionassem, essa fosse uma interação que questionassem as noções clássicas e noções filosóficas do ser, né? Era nesse momento, então, era ali que se tinha que tirar a análise, né? O humano-máquina, na minha ideia, no início, era essa ferramenta que, então, tu analisaria esses jogos ou analisaria qualquer outra narrativa. Eu tive uma ambição, digamos assim, até por ser bolsista, eu me senti muito nessa obrigação de fazer um trabalho né, que, enfim, tivesse alguma eu fui criticado muito nisso também, o senso de tivesse um utilitarismo, entre aspas, entende? No sentido de ter alguma coisa que outras pessoas pudessem pegar e aplicar em outras pesquisas também, não fosse uma coisa só isolada ali em si, sem oferecer contribuições para terceiros, que eu acho que é parte da parte integral, né, da pesquisa, é isso também, é oferecer ferramentas, oferecer outras possibilidades e outras ideias para outras pesquisas. E acabei, entre aspas, largando apenas em colocar na palavra ferramenta. Né? Só não coloquei ferramenta heurística que eu tinha colocado antes, mas ainda utilizei o humano-máquina mais como uma categoria, então. Né? Então, era sempre o humano que poderia ser visto como uma máquina e uma máquina que poderia ser visto como um humano. Esses três jogos trabalhavam especificamente com essa problemática. Né? O Black Ops 3, que foi eles já estavam na franquia dessa saga Black Ops, e a gente também tem que pensar Call of Duty enquanto essa marca multibilionária, né? Que é uma coisa imensa, já com histórico gigantesco, e eles estavam num processo de cada vez mais para o futuro. Tanto que depois que veio, se não me engano, depois do Black Ops 3, veio o Infinite Warfare, que se passou ainda mais no futuro com espaçonave, assim, né? Mas o Black Ops 3, então, eles teve um anterior que trouxe a ideia de soldados que utilizariam máquinas para aumentar a sua capacidade na batalha, esses exoesqueletos e tal, mas nunca se havia um questionamento de será que eu sou o exoesqueleto, será que o exoesqueleto sou eu? Nunca vi esses questionamentos filosóficos por parte. No Black Ops 3 foi direto nesse sentido, e sem falar em todas as semelhanças que ele teve com casos como os vazamentos do Edward Snowden. Na época, né, o jogo começou a ser desenvolvido quando o Snowden vazou, né, todas as informações. E é muito curioso de ver os impactos que isso tiveram na trama do jogo. Inclusive, tem no jogo tem uma interface que seria a DNI, Direct Neural Interface, né, interface neural direta. Só que pesquisando mais, né, pensando para minha dissertação, eu vi que teve todo um projeto nos Estados Unidos, toda uma operação Total Informant, alguma coisa assim, um informante total, ou alguma coisa assim, que os Estados Unidos conseguiu interceptar 90 bilhões de e-mails em um mês. Foi uma coisa assim, um absurdo, assim, tamanho foi o esforço de vigilância, tamanho foi o esforço de coleta, né, de informação por parte dos Estados Unidos, e todos os documentos que tinham informações retiradas de e-mails e retiradas por invasão, né, de privacidade, eles tinham selo DNI, né? Então era muito curioso de ver. Então é um jogo que então tem todas essas influências dentro da própria narrativa, um jogo que trabalha mais com a ideia da paranoia, né, no momento que essas informações vazam. Se trabalhou ele também questionou muito a ideia do ser humano
da experiência do ser humano muito voltada à memória. Nós somos seres humanos porque nos lembramos que somos seres humanos, né? Então, no momento que nós conseguimos, de alguma forma, controlar e mecanizar a memória e fabricar memórias, né? Nós conseguimos fabricar seres humanos. Enfim, já no Talos Principle foi um jogo de puzzle que eu pessoalmente não curto muito, foi talvez o jogo mais desafiador, porque foi o que mais me fez pensar para jogar aquele ali. E o Talos Principle também que questiona muito essa ideia do ser, quando mostra uma inteligência artificial sendo treinada para conseguir chegar na consciência, né? O ser humano ele é extinto por um vírus, ele basicamente aparece um vírus que acaba com a humanidade e deu, assim, eles não explicam muito, né? Só que antes da humanidade se ir, eles então criam uma simulação e colocam uma inteligência artificial para ser treinada naquela simulação até conseguir chegar na consciência, ou seja, vir a ser e então tomar o lugar da humanidade. No final é uma coisa mega platônica, porque ele termina o jogo ele saindo de um túnel com uma luz ali no final, e daí quando ele sai, ele chega no planeta Terra como ele realmente está, assim. Sabe? O jogo começa, inclusive, com tu sendo cego pelo sol, assim. Tu não consegue olhar para o sol no início do jogo, e termina o jogo caminhando em direção, e tem toda essa associação. Ele é um jogo muito, muito voltado a uma filosofia antiga, eu vou dizer, ou ao menos uma estética de filosofia antiga, tanto que eles trouxeram vários cenários, inclusive, cenários eram uma mistura de antiguidade, tinha todo um cenário de mitologia egípcia, tinha um cenário que era uma simulação da Idade Média, e inclusive tem toda uma passagem ali de uma das personagens do jogo, que ela descreve a Idade Média como a Idade das Trevas, né? E até que chega um certo momento, e para se tornar então o ser, para vir a ser, né? Tu precisa questionar o teu criador, o criador da simulação, que seria, né? E por fim o Soma, ele também trabalhando com a ideia da memória, mas ele se focou muito mais no ser enquanto a consciência, né? Nós somos a nossa consciência. A consciência é uma entidade emergente todas essas ligações cerebrais e todas essas sinapses. O ser não é necessariamente o cérebro, né? O ser é a entidade a consciência que surge a partir dessas operações. E um jogo que também, inclusive, problematiza isso, ele problematiza uma ideia que, inclusive, virou uma certa parábola na filosofia, que é o cérebro no jarro, né? Que era a ideia de que tu conseguiria, só retirando nosso cérebro, só mantendo o cérebro vivo, nós conseguiríamos despertar, né? O ser ele conseguiria, então, e daí eles pegam houve toda uma modernização, entre aspas, dessa parábola, quando colocaram o famoso upload de consciência. A gente já viu isso aí, o próprio Matrix, né, que trabalha exatamente isso, é um upload da nossa consciência, mecanizar os efeitos, mecanizar os fenômenos que ocorrem no cérebro, a ponto de, né, pegar não o cérebro em cima, só essa entidade, né? E só que ele então ele é terror, ele é um jogo de terror, e o terror existencial que eles se denominam está muito tá diretamente relacionado com o fato de que quando a gente faz upload da nossa consciência, não é Ctrl+X, Ctrl+V, é Ctrl+C, Ctrl+V. Na ideia de que se nós realizamos essa transferência da nossa consciência, nós estamos, na verdade, copiando a nossa consciência. O que vai estar ali, quanto mais se passa o tempo, quanto mais as experiências são diferentes, aquilo se torna um outro ser, né? E o jogo ele traz toda ainda uma problemática, tem toda uma parte ali no jogo, inclusive, que ocorreu o planeta Terra. É curioso, foi uma coisa que eu trouxe na dissertação, que parece que esses 3 jogos tinham graus de otimismo diferente, né? E esse grau estava dependente da quantidade de ser humano no planeta Terra.
Ou seja, o Talos Príncipe era o mais otimista com o futuro da humanidade, embora seja o que parte do pressuposto que todo mundo já foi extinto, né? Ou seja, não tem como ser, eu não dá para imaginar ser otimista nesse sentido, mas ele é, porque no momento que a humanidade toda foi extinta, o que vem depois é melhor. No Soma é mais ou menos, porque no final tu até consegue levar a tua consciência para uma coisa que eles chamam de a arca, né? Tu tem que colocar a tua consciência no Soma dessa arca e mandar para o espaço. E eles vão ter a consciência coletiva de vários seres humanos vivendo numa simulação, né? Só que termina dessa forma e também termina de outra forma, que é tu acordando depois de ter feito essa transferência. Ou seja, tu copiou tua consciência para aquela arca e ela foi enviada. Só que o personagem continua ali. O personagem jogador, né? O jogador personagem continua ali, né? Ou seja, e o Soma, ainda existem algumas pessoas no planeta Terra. Então ele tem um final meio ambíguo, que é o final feliz para a consciência que está na arca, mas um final triste para quem ficou no planeta Terra. E o Black Ops 3 é o mais pessimista de todos, porque a humanidade ainda está agindo no planeta Terra, ela ainda está aqui, né? Então escalonam todos os problemas que nós temos no presente. O Black Ops 3, inclusive, é um jogo que é muito interessante de se pensar hoje em dia, porque se passa... Jogar o Black Ops 3 se passa em 2060, e jogar o 2060 do Black Ops 3 em 2000... parece que é jogar o nosso 2020, sabe? Jogar o 2060 ele é jogar o nosso 2020, porque no jogo nós temos uma narrativa em que desastres naturais forçam a humanidade numa quarentena, a sociedade vive em cidades isoladas, numa quarentena, né? As tensões políticas estão tão grandes que o presidente dos Estados Unidos declara que estão sim numa guerra fria, né? E é um contexto de manipulação de verdade constante. Tu não sabe o que é verdade, tu não sabe o que é mentira, né? Que é basicamente que a gente vê nesses famosos bots, acho que eles representam muito essa realidade, né? Então esse foi... Sim. Então, mas enfim, no meio de todas essas análises, quando eu pensei no humano-máquina, foi só para fazer surgir essas realidades específicas, nesses momentos em que, né? E daí se ter essas diferentes projeções. É interessante no que tu vens falando aí. Primeiro, né, tu tens um tema aí e te focas com uma propriedade filosófica, né, assim, uma densidade filosófica, melhor dizendo, né, sobre o tema, porque quando tu estavas falando, eu estava lembrando e pensando, né, sobre como a própria concepção de ser veio se desenvolvida ao longo da história, sobretudo a história da filosofia, né, ou a história do conhecimento, né, dos registros que nós temos aí, né? E é engraçado porque na antiguidade nós tínhamos essa ideia de ser enquanto o ser ali, né? Existia essa discussão ali que é os dois grandes arquétipos, né, da antiguidade, né, Platão e Aristóteles, né? O Aristóteles é muito concreto na concepção do ser, né? O ser no mundo, ele está aqui, ele está vivendo, ele passa pelas transformações do mundo e ele tem que lidar com isso. Já Platão tem aquela concepção do material e o metafísico, né? O dedo, né? Dedo para cima, né? A famosa pintura, né? Platão ainda acreditava nessa ideia que existia um ser pensante para além do ser material, né? Que vive em conjunto, né? Só existe porque existe essa comunhão, mas é diferente, que é o mundo das ideias platônico e tudo mais. Quando nós chegamos no período medieval, nós vamos ter esse reforço constante do ser enquanto criatura, né? O sujeito é criatura, então nós trazemos um grande peso, um fardo, né, na tradição filosófica e principalmente na tradição de Agostinho, né? Com a ideia de que a responsabilidade da existência do ser se dá por um ser superior, que nós não compreendemos, que é tão distante de nós, mas existe algo. Então, nós estamos em constante relação com ele, né? É o Deus, e nós estamos aqui
construindo a nossa identidade no mundo a fim de respaldar aquilo que é esperado por ele. Né? É o nosso martírio em vida, etc. Aí tu tens uma tradição ali que vai até Santo Agostinho, mais adiante ainda, com uma espécie de trabalho de justificar a nossa consciência em relação ao divino. Né? Então, o ser é um fruto do divino. Só vai aparecer lá na Renascença, século XV, XVI, ali as discussões, quando começa um rechaço maior com a tradição católica, né? Principalmente a tradição católica, os rompimentos religiosos com os estudos acadêmicos, né? E alguns autores vão começar a se tornar um pouco mais independentes e se pensar assim, bom, se não temos um Deus, né, se nós descartarmos a ideia teológica e começarmos a nos ater só na concepção do sujeito e o mundo, o que faz a gente perceber que nós somos quem somos? Né? E aí que começam a surgir essas teorias mais malucas. Aí o René Descartes, com penso, logo existo, ele não está dizendo que o corpo existe, ele está dizendo que existe algo que pensa. O que é, ele não consegue definir, né? E nós vamos ter uma tradição que eu sei que tu chegaste a ela, que eu me lembro uma época que tu me procurou até para falar sobre Heidegger e etc., a questão do ser e da nossa construção de identidade, a relação com o mundo, esse mundo concreto que nós nunca sabemos de fato o que é. Nós criamos suposições sobre ele e vamos enchendo de suposições e vivendo com esses pressupostos. Né? De fato, não sabemos. É muito louco tudo isso e ver que tu trabalhou com isso na tua dissertação. Assim, é muito legal. É muito legal. Eu estou com milhões de perguntas aqui, mas eu não quero pular, porque eu acho que o pessoal vai falar sobre isso e é uma discussão enorme. E né? Até só... desculpa. Não, fala aí, que depois eu entro. Aproveitando até que tu comentou dessa história do ser, eu também coloquei brevemente ali, eu tenho um histórico, tentei realizar um histórico do ser, e uma das coisas que é muito também chama atenção é como que o ser humano só começou a se definir, falando realmente historicamente, né? O ser humano ele tinha ele começava a se definir, esse ser vinha a partir da materialidade que ele se relacionava, né? O ser humano feito de barro, né? No início, né? Ou o ser humano com sistemas hidráulicos na Grécia Antiga, ou o ser humano na época que o relógio começou a cada vez a se mecanizar, o ser humano então passa a ser um relógio, né? O ser humano ele passa a ser... Né? E o ser humano só é questionado o livre-arbítrio do ser humano de uma maneira mais geral, mais fixa, não que não tivessem outros questionamentos, não é isso, mas de uma maneira como nós conhecemos hoje em dia, nessa maneira mais estruturada, como quando, por exemplo, quando entrou o computador, né, com o teste do Alan Turing e de outros cientistas, vendo cada vez mais, será que o ser humano possui, não só o ser humano possui um livre-arbítrio, como será que as máquinas poderiam ter um livre-arbítrio, mas isso se inseriu no momento dessa materialidade, né? Que seria, eu vi uma coisa que seria a heurística do objeto teoria, onde não é exatamente a teoria que nos faz... tem isso, mas não é exatamente a teoria que nos faz compreender, faz iluminar aquele objeto. Nós temos que entender também que nossas teorias partem desses objetos também, né? São influenciadas por esse objeto também. E toda essa questão do comentário do Santo Agostinho e o ser anterior é uma coisa que está imbricada no humano-máquina. Eu terminei minha pesquisa com 3 considerações sobre que futuro é projetado. Eu respondi de uma maneira que ele é cartesiano, ou seja, os 3 jogos ainda acreditam mente, corpo, desde Descartes, século XVII, certo? Século XVII mesmo. Desde o século XVII, nessa mecanicidade, o mecânico, o ser humano não é o seu corpo, a sua consciência, ainda se carregando esse dualismo.
Ele é teológico, e até quando ele tenta não ser teológico, ele se utiliza de autores como o Marx e o Nietzsche, que muitas pessoas consideram como ateus, sendo que eles não... O Terry Eagleton, numa leitura que eu tive do Terry Eagleton, ele demonstra que eles não são tão ateus assim, porque a própria narrativa deles, a teoria deles, né, tá também imbricada com a teologia, ou seja, o que basicamente Marx faz, ele só tira a adoração de Deus e coloca no ser humano, né? Mas a progressão e a recompensa teleológica no final ainda está ali, que é a mesma da narrativa do... Né? Quando a gente pensa, quando Nietzsche fala que Deus está morto, então ele é ateu. Não necessariamente isso, porque a própria teologia cristã pressupõe e tem correntes com a morte de Deus, que a morte de Deus é a morte de Jesus Cristo. Né? Quando Jesus Cristo, então, Deus tem que morrer para ele entender, né, e ir para o mesmo nível da sua criação. Ele precisa entender o que é morrer. Né? Então, Jesus Cristo representa a humildade não só do ser humano, né, presente, né, a figura de Deus, mas é a humildade de Deus perante a figura do ser humano. Né? Então, foram essas três categorias que eu encontrei na minha dissertação. Coloquei. E contraditório, são extremamente contraditórios por causa disso. O Black Ops 3 critica, faz uma sociedade abalada pelo capitalismo, mas quer a franquia mais capitalista do que Black Ops, do que Call of Duty no geral. Né? Então, enfim. Existem várias teorias sobre isso, né? E, bom, a gente sabe que é uma discussão imensa, né? E o que eu fico instigado realmente é aí sobre a questão desse processo de representação, né? Nós sabemos, e tu sabes melhor que eu, inclusive, que pesquisou isso, né? Essa projeção de futuro, né, é dada a partir de um contexto, né? As pessoas que produziram os jogos, as pessoas que decidiram, seja pela estética, ou seja pelas informações colocadas ali no jogo, ou pela narrativa histórica escolhida, as ideologias que estão presentes, seja em afirmação ou em crítica, né? Elas estão ali, elas são contextualizadas, e o nosso contexto influencia na produção, né? Sim. A perspectiva e a construção de um futuro humano-máquina, ela é muito embasada dentro daquilo que as pessoas que estão produzindo, estão vivendo, estão observando, têm concepções, seja desde a sua formação básica até o momento, o presentismo, né? Onde elas estão inseridas. E na tua opinião, quais seriam as consequências? Que consequências isso traz para o jogador? Né, no sentido dele construir sua própria opinião, ou de construir uma perspectiva de no caso, como tu vens trabalhando, de um futuro onde essas questões do ser e do humano-máquina estão sendo instigadas. Eu vejo que, especificamente, o jogador e qualquer pessoa que for se engajar com, no caso, tomando por emprestado o que alguns já comentam está obsoleto, a expressão do Douglas Kellner, da cultura da mídia, né? Essas projeções de futuro não é só o jogador que está sujeito a elas, como isso é uma característica muito da cultura midiática em si, né? O jogador que é um questionamento difícil, de certa forma, de conseguir responder, muito porque não tem muito como saber como o jogador, no final das contas, vai reagir, né? O que dá para se comentar, ao meu ver, é o jogo enquanto... Peraí que eu estou pensando aqui. Não, mas o jogador que interage, né? A pessoa, o telespectador que interage com a TV, a pessoa que lê os seus quadrinhos, a pessoa que... Né, ela vai ter contato muito com essas projeções, e claro que ela também vai carregar e vai trazer isso também vai virar
uma concepção também de... Só que é curioso, porque as pessoas não me parece ter ali uma acepção de que esse futuro projetado, na verdade, é o presente. Entende? As pessoas, o que está sendo trabalhado ali naqueles jogos, e que o jogador está experienciando, né, tem muito nesse sentido, né? Eu acho interessante, e agora tu falaste, eu imaginei, né, que tu estivesse por esse caminho, porque eu estava aqui pensando, né, e estava lembrando de quando saíram os filmes como O Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, pode ser filmes muito antigos aí para o pessoal que está assistindo, mas acredito que alguns já devam conhecer, né, se falava muito isso, né? Nossa, então no futuro nós teremos carros voadores, no futuro as máquinas vão dominar, vão criar uma espécie de inteligência artificial ao ponto de superar o humano e ver que o humano é obsoleto. O mesmo aconteceu quando veio Matrix, né? Sim, Falaram, as máquinas ganhando consciência, retornando, né, aquelas questões, o eu robô, também, tanto nos livros, né, quanto no universo cinematográfico, isso sempre foi muito explorado, e muitas vezes a gente via no cotidiano, né, esse discurso de que isso soava como uma espécie de premonição, né, uma ideia de um futuro que está por vir. E era mais difícil se encontrar esse discurso que tu acabaste de ressaltar, em que trabalha com a ideia de que isso é uma projeção de um presente, é uma concepção de um futuro embasado nas vivências, experiências e concepções de um presente vivido. Exatamente. Né? E que presente é esse que nós especulamos ou almejamos, e muitas vezes até esperamos, né? Quando as nossas representações são essas representações, como tu bem colocaste nos jogos, né? Me soa como uma espécie de incômodo que está presente, que é atual, e que se coloca numa espécie de alegoria de um futuro para se evidenciar isso. Para se dizer assim, como os antigos filósofos faziam lá, quando se tentava teorizar, e as pessoas e se percebia que muitas pessoas não conseguiam compreender eles lançavam mão de uma alegoria, né? A famosa alegoria da caverna de Platão lá. Lembrar que ela só apareceu no capítulo 7 do livro da República. Em 6 capítulos ele teorizou aquilo. E ele achou assim, bom, eu acho que eu vou colocar uma alegoria para tentar fazer com que as pessoas mergulhem naquilo, né? E eu vejo muito isso, principalmente vendo o teu trabalho, quando tu faz esse tipo de abordagem com esses jogos, me parece que tu pelo menos, me convidou, quando eu estava vendo a tua dissertação, né, me convidou a entrar no jogo e pensar exatamente essas questões mais essenciais, existencialistas até. O jogo me parece ser um convite para que a gente mergulhe em nós mesmos, é uma coisa bizarra, e me corrija se eu estou errado, mas me soa que a tua pesquisa corre por esse caminho. Eu até, me passou na cabeça de apresentar e de comentar isso, essa parte, mas eu queria só, nisso que tu também está comentando, de entrar no jogo, eu fiz só uma breve fala aqui, que eu acho que também a Dani me comentou para eu também falar dessa... parece que está meio deslocado, mas acho que é interessante a gente falar rapidinho sobre, porque para a gente entrar nesse jogo, conseguir compreender e entender como que esse jogo se desenrola, ou seja, como analisar esse jogo, né? Como interpretar, como observar e como, de uma maneira mais metodologicamente, conceber o funcionamento do jogo, né? Antes e onde que a partir daí entraria a análise, onde que a partir daí entraria o historiador, né? Eu trouxe, o que eu utilizei na minha dissertação foi esse método aqui, o MDA,
proposto pela Robin Huenick, o LeBlanc e o Zubek, né, aqui uma fotinho dela. O método MDA, basicamente, ele divide os jogos em três camadas, né, em três fenômenos, digamos assim. Existe a mecânica, existiria a dinâmica, existiria a estética, que seria assim, né, a aesthetics, né, mecânica, dinâmica e estética. O jogo ele é dividido por essas três camadas. E o designer, nessa imagem a gente pode ver o designer e o jogador, eles têm visões diferentes, eles entram nos jogos por vias contrárias. O que quer dizer isso? Basicamente, a mecânica é tudo aquilo que é programado. A mecânica ela existe nas regras e até é um debate que se tem dentro dos estudos no design em jogos, né, que é a ideia da regra, que a regra no jogo eletrônico ela obedece regras diferentes dos jogos, por exemplo, basicamente qualquer outro jogo que não seja eletrônico, né, que as regras elas podem ser negociáveis em outras situações, mas o jogo eletrônico ele tem a problemática de ser o único em que tu não pode negociar as regras, porque ela está na programação, está no código, né? Então se está num jogo de tabuleiro, tu não pode, não, vamos tirar que isso não existe só para, né? Não. Então a mecânica nos jogos é por isso que é onde começa o designer, é por onde começa, né? O designer ele pensa exatamente isso, ele começa pensando pelas mecânicas do jogo. Eu sempre digo, por exemplo, a mecânica é quanto que tu leva de dano, por exemplo. Cada dano que tu leva, tu perde 50. Isso é uma mecânica, isso está pré-aceito, já pré-programado, tu não pode negociar isso aí, tu não pode estar jogando o jogo, não deixa eu morrer agora, deixa eu só pegar isso aqui. Não, se chegou no 0, tu vai morrer, né? Morrer, né? Essas mecânicas, então, gerariam dinâmicas, que são, no caso, é o resultado dessa imposição de mecânicas. Por exemplo, se tu coloca que a cada tiro, a cada bala, ou qualquer dano que tu for levar, tu vai tirar muita dúvida, tu vai criar uma dinâmica que vai forçar o jogador a pegar cobertura, por exemplo, né? As dinâmicas são sempre resultado, né, daquilo que é programado. E a estética é o vestido que é encobrido, né? É o que se encobre essa caixa preta que muitas pessoas chamam, que nós vemos os jogos como caixas pretas, nós não sabemos o que está acontecendo ali dentro, mas nós já aceitamos o resultado final, né? E é bem essa caixa preta lá do Flusser, essa coisa mais clássica, né? A estética é o que encobre, né? Ou seja, dizem que o Mario ele não é um encanador, né? Um encanador italiano, ele é um cilindro de colisão. O cilindro de colisão está ali na mecânica e na dinâmica. Só que então se veste ele com essa estética, né, para surgir então esse personagem que é a primeira via que o jogador vai ter contato, né? O jogador vai ter contato primeiro com a estética do jogo. Depois, quando ele tiver esse contato com a estética, ele vai descobrir como funcionam as dinâmicas do jogo e a partir dessas dinâmicas ele vai entender quais são as mecânicas, né? A Huenick, ela tenta também, ela coloca como outras palavras que a gente poderia dizer, como regras, sistemas e o divertimento, né? E aí eu trouxe só como um exemplo lúdico aqui, digamos assim. Essa foi essa foi a maneira na qual eu utilizei e a maneira como eu concebi na minha dissertação, não é a única maneira, né? Só uma ideia, né? Por exemplo, digamos que tu tem 100. Tu tem um valor, né, naquele mundo de 100. E a cada X segundos, tu tem menos 5, tu perde 5. Né? Só que cada quadrado que tu pegar nesse mundo, tu ganha mais 20. Né? Abstrato isso, beleza, porque é o ramo da mecânica. Né? Agora, digamos que a gente pegue um mapa, né? E quem acertar de que jogo é esse mapa, Dani vai dar uma caixa de bombom. Não me falou isso. Vamos pegar, por exemplo, o mapa, né? O mundo aí do jogo, né? E se a gente pegar esse quadrado e colocar esses quadrados, espalhar esses quadrados no mapa, né? Tem, o que a gente vai fazer? Quais seriam as dinâmicas disso daí? Nós teríamos, então, uma dinâmica de exploração. Vai forçar o jogador a explorar, porque ele tem que explorar, senão ele vai morrer. Né? Então, essa mecânica vai gerar uma exploração.
Essa mecânica vai gerar uma estratégia específica, né? Não necessariamente do gênero estratégia, mas tu vai gerar essa dinâmica, tu tem que, né, manejar os teus recursos, que entra nisso que eu coloquei de administração. Você vai sempre ter que estar de olho, porque como termina a cada segundo, tu vai perdendo a cada segundo, tu tem sempre que ficar de olho nesses números, né? Ok, então tu tem essas dinâmicas. Mas e qual seria a estética, né? Qualquer uma. Ou seja, o 100 pode ser a vida. A cada X segundos tu perde 5 de vida, né? Mas o 100 poderia ser sede, poderia ser saúde, poderia ser qualquer outra coisa, né? E digamos que então a gente tem que cada quadrado é uma, né? Se a gente for interpretar que seria vida, a gente tem aí as ervinhas do Resident, né, no Resident Evil para recuperar a vida, ou a gente tem os pílulas, remédios, muitos jogos que tu vai lá, clássico, né, que tu quebra um pedaço, tu vai lá, derruba um lixo e tem um frango assado no lixo, e tu come aquele frango assado e recupera a vida, assim, aquele clássico de jogo, né? A estética é exatamente isso que encobre. Então, ou seja, mecânica, tu tem 100, digamos que tu tem 100 menos 90 mais 20, aí tu tem 30. Essa é a mecânica do jogo. Tem 30, são regras que são programadas no jogo. Tu não vai conseguir negociar quanto que tu vai perder a cada segundo. Tu não vai conseguir negociar isso. Só que é trabalho da estética dizer, convencer o jogador dessa abstração que ele está se engajando, que ele está morrendo, que ele está doente, que ele está faminto, né? A estética esse é o, digamos assim, o trabalho final, né? Convencer o jogador daquela ficção, né? Através de uma ficção. E daí onde é que entra o historiador? Onde é que o historiador poderia entrar na sua análise, né? Na mecânica, não quero ser a pessoa que está dizendo que não pode, assim, aí depois vem uma pessoa que pesquisa mecânica, o Rafael Pernas falou que não pode, não, né? Nunca vi, pelo amor de Deus, nunca vi, mas me parece que daí se tu for trabalhar com mecânica, tu tá sendo mais designer do que outra coisa, né? Me parece que é na estética, na análise da estética, na análise dessa ficção, essa vestimenta, como muitos colocam, é ali que mais nós temos um campo mais fértil para análise dos jogos, né? Por quê? É ali que nós vamos ter narrativa e imagem, por exemplo. A narrativa, no sentido de uma estética, me lembra, como exemplificando, uma fala famosa do John Carmack, que foi dizem que é o pai dos jogos de estilo em primeira pessoa, dos FPS, que diz que história em videogame é a mesma coisa que história em pornô. Né? Que bom que tem, mas não é necessário. Né? E de certa forma faz sentido, tu não precisa de uma história num jogo para fazer com que ele seja um jogo, né? Mas é a vestimenta que tu coloca naquele jogo para tu entender que tu não está a menos 30, ou tu está a 30, não, que tu está com fome, né? É essa narrativa, é essa ficção, né, que vai dar esse sentido. E a imagem, obviamente, né? A arma, a mecânica para recarregar uma arma vamos botar que dura 5 segundos, mas a arma pode ser alienígena, pode ser de zumbi, pode ser de qualquer coisa, entende? E a dinâmica, né? Onde é que tá, eu falei da mecânica, não necessariamente é um bom espaço para análise do historiador, né? Que o historiador poderia entrar, sim, a estética, mas e a dinâmica? Eu digo que ela até pode ser vista. O jogador pode até prestar atenção, a pessoa que está analisando o jogo pode até prestar atenção na dinâmica e ver que a dinâmica tem algo a ser pensado ali, algo para ser pescado, né? Algo para ser analisado historicamente. Eu dou como exemplo o Call of Juarez Gunslinger. Né? Nesse jogo, a gente imagina já uma estética do cowboy. Né? A estética está aí. É o primeiro contato que a gente tem, é o cowboy. Né? Esse cowboy quase que clássico com os procurados, os wanteds ali, né? Ele com chapéu, todo, né? Todo bam, bam, bam.
Só que nesse jogo nós vamos ter certas mecânicas e nós vamos ter certas que vão fazer, por exemplo, tem a possibilidade de tu desviar das balas em certos momentos e atirar de volta, né, no inimigo que soltou aquela bala. Então, tu tu pode desviando do tiro do inimigo, tu pode atirar com 2 armas, né, uma estética que de certa maneira também remonta ao cowboy clássico, a figura clássica né, esse pistoleiro. Ninguém em sã consciência iria atirar com 2 revólveres, né? É uma coisa óbvia, né? Então tu pode atirar com 2 revólveres, tu ganha mais pontos por acertar na cabeça, o famoso headshot, né? Tu libera e tu usa esses pontos então para liberar mais habilidades. Por exemplo, tu pode diminuir o tempo, fazer com que as coisas fiquem mais devagar e tu acerte, né? Tem uma outra que faz com que tu só atire na cabeça deles rapidamente. Coisas assim, essas mecânicas nesse sentido. O jogo acaba criando uma dinâmica que não é só a imagem do cowboy, mas tu joga como um cowboy, entende? A dinâmica daquele jogo também está evocando aquela figura clássica, né? E um outro exemplo é o Papers, Please, que é um jogo que eu recomendo todo mundo a ter contato com ele. É um jogo super, super tranquilo de rodar, não, qualquer computador, né? É um jogo em que tu joga como um burocrata, né? Tu joga como uma pessoa que tem que ficar cuidando de quem entra e quem sai da fronteira. E o curioso, ou seja, ali tu tem que ver a imagem aqui do que está no passaporte do cara com a imagem que ele aparece aqui. Aí tem várias, não dá para mostrar tudo claro numa imagem, mas tem várias mecânicas que tu tem que averiguar se é esse cara mesmo, né? Então tu pode escanear ele, tu pode revistar ele, tu pode fazer perguntas para ele. Só que o que acontece? Não funciona. Todo momento do jogo, as mecânicas dessa burocracia vão ficando mais, tu tem mais mecânicas, cada vez mais mecânicas, só que ainda assim tu falha, né? Ainda assim tu falha no jogo. Ainda assim tem ataques a essas pessoas, muitas dessas pessoas ainda assim conseguem furar a barreira. Muitas aí no meio do jogo, quando tu pode ver um ataque, né, alguma coisa acontecendo que leva mais violência. Ou seja, o jogo ele te traz essa dinâmica de constantemente lidar com papéis e lidar com informações, e ao mesmo tempo que não funciona, ele faz questão de dizer que não funciona, ele já está te demonstrando o que ele pensa sobre burocracia, o que ele pensa sobre esses regimes, né? Eu trouxe esses dois como exemplo, eu trouxe essa reflexão rápida só como exemplo, né? Mas na minha pesquisa, de novo, eu trabalhei com estética, né? Eu trouxe alguns exemplos de dinâmica, no sentido de que no Soma tu não tem armas, tu não pode se defender, então tu tem uma dinâmica de terror muito maior. Eu trouxe na hora de mostrar como que o humano-máquina é visto no futuro, especificamente na militarização, como que esses seres humanos quase que viram cowboys, né? Tu tem várias habilidades, tu pode jogar nanorobôs, tu pode ficar invisível, mas são dinâmicas que já estão falando sobre como que se pensa esse humano-máquina no futuro, esse soldado humano-máquina no futuro, né? Então, são jogos que sim, nos convidam, e isso entra muito lá no que eu comentei ali anteriormente sobre essa necessidade de termos uma distância crítica dos jogos. Eles nos convidam a jogar, mas é importante, né, nós termos essas divisões, o que está acontecendo em cada plano aqui desse jogo, né? É basicamente isso que eu trouxe do que eu usei de metodologia na minha pesquisa, né? Incrível. Rafael, olha, sem palavras, assim, é muito legal ver até os exemplos que tu trouxeste aqui. É muito interessante e, como eu disse, desperta um monte de questões, né? É uma pena, né? Nós não temos tantos trabalhos assim falando sobre jogos e muitas abordagens que podemos ter com relação aos jogos, porque eles, como uma mídia, né, nos trazem também, né, concepções, ideias,
reflexões, né, nos instigam reflexão. Esse daí, o paper, como é que é o nome? Esse, Papers, Please. Papers, Please. Né? O Papers, Please. Esse eu não conhecia e é fantástico. E realmente, como tu apresentaste ele dá uma concepção muito clara do que o autor, ou a empresa, ou as pessoas envolvidas na produção do jogo nos instigam a refletir acerca do processo burocrático, que é um processo burocrático concreto, e nós vivemos isso, né, diariamente, nas dinâmicas das nossas vidas. E seja em algo simples como a burocracia de se ter um papel, né, de se ter um documento, de se ter algo que faz parte do nosso dia a dia, até almejar ou pensar sobre um futuro, né, da tecnologia sendo aplicada, inclusive, no Exército, ou esse temor que existe dessa entrega que nós temos dos nossos dados para os meios tecnológicos, né? A própria internet está aí revelando tantos entraves e problemas, né? A velha questão que volta e meia é levantada, agora que nós estamos perto de eleições, né? Podemos ou não confiar plenamente na urna eletrônica, né? Se nós não sabemos qual é o registro por trás da estética que está ali, entrar na cabine, olhar os numerozinhos, apertar os numerozinhos, aparece a pessoa ali, mas tu não sabe qual é o registro disso. A gente não entende. A eletrônica é uma caixa preta em si, né? Exato, e a gente está lidando com isso todos os dias. É na urna eletrônica, é no nosso computador aqui, né? Não significa que as pessoas que estão aqui assistindo essa conversa aqui são as únicas pessoas que estão assistindo, e nós não temos como saber, né, quem está tendo acesso. Parece uma loucura, mas são angústias e questões que são levantadas diariamente, né? E por que não, né? Olharmos para os jogos, que são representações são representações extremamente atuais do mundo que nós estamos vivendo, são mídias que são extremamente consumidas no mundo todo, como tu mesmo colocaste, né? O Call of Duty é um investimento milionário. Bilionário, um investimento milionário. Eu acho que já passou na marca dos bilhões já. Pô, né? É absurdo o quanto se rende, o quanto se vende e quantas pessoas jogam, se entretêm e, igualmente, também são levadas à reflexão, são levadas a pensar. E por que não chegar com essas reflexões aonde tu estás? Na academia, abordando isso com a seriedade que, bom, como qualquer objeto, né, pode ser um objeto de pesquisa, né, acadêmica, de reflexões com uma maior densidade, e não é porque é um objeto que comumente é usado para entretenimento em que ele perde o seu valor, né? Rafael, nós já estamos aqui há 1h e quase 1h20 já, né? A tua fala foi fantástica, eu estou aqui pensando muito sobre o que tu falaste, né? Eu entendo algumas pessoas que já te interpelaram, né, com essa questão de filosofia ou é história, eu não consigo encontrar uma fronteira, né? Eu acho que tu consegues casar muito bem isso no teu trabalho, eu acho que é fantástico, né, ver que sim, são reflexões que devem ser levantadas e discutidas e debatidas com a seriedade que tu tens tratado, né? Eu quero ver ainda mais pesquisas tuas, né? Tu sabes que tu tens um baita potencial aí pela frente. Vamos ver o que o Rafael nos aguarda para o futuro, né? Nos traz. Daqui a pouco vai fazer um jogo.